Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o Turf Get Up, ou TGU, e em alguns casos conhecido como levantamento turco. Então, dentro dessa aula você vai aprender o passo a passo para aplicar e ensinar esse movimento, a importância dele e como trabalhar esse movimento com alunos iniciantes ou alunos avançados, dentro do seu programa de treinamento, ou até mesmo com você. Antes de demonstrar o movimento para você entender de qual exercício eu estou falando, já se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo, essa aula para quem você acha que vai ser relevante. Lembrando que todo o conteúdo dentro dessa página serve de instrução para ampliar o seu conhecimento se você aplica e utiliza essa ferramenta que é o Kettlebell com os seus alunos ou dentro do seu programa de treinamento. Então vai lá, curte, ativa o sininho porque isso ajuda para que eu consiga produzir conteúdos de mais qualidade para vocês. Então vamos lá, eu trouxe duas ferramentas, o halter e o kettlebell, porque esse movimento ele pode ser executado com qualquer uma dessas duas ferramentas e também sem carga nenhuma. Mas na aula de hoje eu já vou começar a apresentar ele para você, utilizando uma carga para que vocês entendam a execução desse movimento. Vamos acompanhar aqui, ok? TGU, o levantamento turco, vocês vão entender, o movimento onde eu vou erguer essa carga para cima da cabeça, saindo da minha posição deitado, até que eu fique em pé. E eu vou dividir ela em 6 etapas, perfeito? Observa, movimento número 1, eu vou subir no meu cotovelo, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Esse é o movimento que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, começando de forma objetiva. Como eu consigo ensinar esse movimento para o meu aluno? Na metodologia de hoje, a gente vai dividir esse movimento em 6 partes. Professor, essa é a única forma de se ensinar esse movimento? Não. Esse movimento sempre tem que ser dividido em 6 partes? Não. Existe alguma variação na hora de executar algumas partes desse movimento? Sim. Então, essa não é uma receita de bolo fixa. É uma possibilidade de você ensinar esse movimento para o seu aluno. Então, começando. Dividir o movimento em 6 partes. É a primeira etapa. 6 movimentos desde a minha subida para a minha descida. Perfeito? Depois que eu já tenho essa divisão em 6 etapas, eu vou fracionar em 2 blocos. Primeiro bloco com 3 movimentos, segundo bloco com 3 movimentos e faço a junção. Vamos para a prática para você entender. Já nessa prática, eu vou começar sem carga, para que meu aluno entenda a movimentação. Deitado de barriga para cima, eu vou pedir para que ele deixe uma perna dobrada e a outra estendida. A perna que está dobrada, palma para cima, onde eu vou simular segurando uma carga, e o outro braço seguindo o segmento do meu corpo. E eu vou dividir em 3 etapas, lembrando que eu falei a vocês. Primeira etapa, sobe no cotovelo e abre o peito. Perfeito? Existe um detalhe importante aqui, que é exatamente esse peitoral aberto. É muito comum essas costas estarem curvadas e eu não tenho uma ativação de toda a minha musculatura que eu preciso para gerar estabilidade e força para poder subir. Então, ó, cotovelo, peito aberto. Etapa 1. Etapa 2, palma da mão no chão. Perfeito? O olhar sempre nessa carga e eu vou mostrar quando eu já estiver executando com esse peso. E etapa 3, suspensão do meu quadril. Eu volto, 3, 2 e 1. Vamos executar com carga para vocês entenderem na prática. Vou utilizar o dumbbell. Já vou mudar até de lado. Perfeito? Para que a gente comece a executar já com peso. Saída do peso é muito importante. Outro ponto. Quando eu vou retirar essa carga do solo, eu não tiro ela de qualquer jeito, para que eu não machuque o meu ombro. Então, eu deito de lado, em posição fetal, né? De um bebê. Volto com a ajuda do meu tronco e segurando com as 2 mãos o peso. Lembra? Uma perna flexionada, a outra estendida. Eu vou deixar uma palma da mão no chão e o outro braço para cima. E aqui eu tenho a divisão em 3 etapas. 1, cotovelo, peito aberto. 2, palma da mão no chão. 3, quadril alto. Volto. 3, 2 e 1. Repito de novo. 1, 2 e 3. Volto, 3, 2, 1. Perfeito? Abaixei, desci a carga. Vamos lá.
Lembrando, a gente começou dividindo esse movimento em 6 partes, em 6 blocos, em 6 movimentos, me perdoe. E aí eu dividi em 2 blocos os 3 primeiros movimentos, são esses que a gente acabou de trabalhar, e eu trabalho agora o segundo bloco. E a minha terceira etapa dessa metodologia vai ser juntar eles. E qual vai ser agora os meus 3 movimentos? Eu peço para que o aluno se posicione em pé, e agora eu vou trabalhar já com o kettlebell, e vou começar esse movimento de trás para frente, perfeito? Pega o kettlebell com as 2 mãos, coloca acima da cabeça, perfeito? Vamos lá. Eu vou pisar atrás com a perna contrária da que está segurando o meu peso. Eu vou querer 3 movimentações. 1, pisa atrás e coloca o joelho no chão. Perfeito? 2, mão no chão. Isso. 3, dá um chute na diagonal. E retorna. 1, 2, 3. Perfeito? De novo. 1, mão no chão. 2, 3. Chuta na diagonal. Volta. 3, 2 e 1. Perfeito? Então eu tenho 3 movimentos também nessa etapa. Na minha terceira fase, eu vou juntar eles. Mas antes de juntar eles, eu vou trazer a atenção de vocês para um detalhe importante de transição na hora da execução da minha fase 3 para a minha fase 4. Vamos lá observar qual é um detalhe importante? É o que a gente chama de pé vivo. Ok? Começando de cima para baixo. Lembrando, pisou atrás, vou executar de lado para vocês conseguirem visualizar. Pisou atrás, desceu. Nesse momento aqui, quando a minha mão vai para o chão, eu preciso fazer essa rotação aqui, ó. Esse pé que está aqui atrás, eu jogo ele para o lado. E o detalhe que eu falei do pé é que esse pé ele tem que estar vivo, ele não pode estar morto. É vivo. E mão no chão. Tá bom? Volta e fica em pé. E aí eu trabalho sempre essas 3 movimentações, ok? De novo. 1, pisou atrás. 2, mão no chão e o pé cai para dentro. 3, chuta na diagonal. Volta. 3, 2 e 1. Ok? Peça no chão. Eu já tenho minhas 3 etapas iniciais saindo do solo e minhas 3 etapas finais vindo de cima para baixo. E aí na minha terceira etapa da aula desse método, eu posso escolher tanto saindo de baixo ou saindo de cima. Eu, particularmente, gosto de começar esse movimento depois que eu ensino as 2 etapas de cima para baixo. Perfeito? O aluno ele vai desmontando o movimento até ficar deitado e depois construindo o movimento para poder ficar em pé. Agora eu vou executar com o kettlebell, perfeito? Vamos lá. Questão prática e rápido. Vou executar para vocês uma vez de frente, outra vez de lado. Lembrando, vou dividir o movimento em 6 etapas. Última parte do método, eu fiz 3 movimentos de cima para baixo, perfeito? E aí eu vou dar continuidade. Então, primeiro, piso atrás, 1, desce. Mão no chão, pé para dentro. 2, 3, chuta na diagonal. 4, só coloca o quadril no chão. 5, cotovelo no chão. 6, deitou. E agora eu vou fazer a minha subida. Eu volto de novo. 1, abre o peito e sobe no cotovelo. 1. 2, estende o braço, palma da mão no chão. 3, levanta o quadril. 4, joelho no chão. Lembra, pé vivo. 5, semi-ajoelhado. Para frente, o pé ele já foi lá para trás. 6, ficou de pé. Abaixa, peça no chão. Então, o aluno e você já consegue ter um entendimento da descida em 6 partes e da subida também em 6 partes. Comecei o movimento em cima. Agora eu vou executar de lado, começando o movimento embaixo. Então agora eu vou utilizar um halter aqui, saindo do solo. Lembrando, medida de segurança, deitado de lado, para cima,
Perna, que vai estar a perna apontando para cima, dobrada, nessa posição. Palma da mão no chão. Vamos lá. Movimento número 1, sobe no cotovelo, abre o peito. 2, palma da mão no chão. 3, quadril alto. 5, joelho no chão. 6, olha o detalhe desse pé aqui, o que ele vai fazer, ó. 6. Porque eu preciso ter uma força nesse sentido para conseguir levantar. 5 e 6. Vou voltar de novo. 1, 2, olha o pé caindo para dentro. Palma da mão no chão. 3, chutou na diagonal. 4, sentou. 5, cotovelo. Peito aberto. 6, deitou. As duas mãos, abaixou, deita de lado. Perfeito? Então vamos lá. Primeira parte e objetivo específico da aula. Aprender a execução desse movimento dentro dessa metodologia com a divisão em 6 etapas. A gente trabalhou primeiro 3 etapas, dividi isso em 2 partes, né? 3 etapas no começo, 3 no final, depois juntei as duas. Perfeito? Então agora eu já sei executar, já sei trabalhar esse movimento. Lembrando que vão existir detalhes peculiares, né? Bem minuciosos dentro da execução desse movimento. Você percebeu o detalhe dos pés, a saída, a movimentação do pé para que eu tenha força para a minha subida, o alinhamento do peso com o meu ombro. Então são detalhes que a gente vai lapidando com a prática. Depois que eu consigo entender, né, a dinâmica da execução desse movimento, qual é a relevância dele, qual a importância de se trabalhar o TGU. É um exercício que me dá desde um processo de estabilidade articular, quando eu estou com essa carga aqui em cima, né, nos meus ombros, quando eu estou fazendo a minha subida. Então, eu tenho algumas articulações trabalhando em estabilidade, perfeito, me dando força, e também eu tenho algumas articulações trabalhando com mobilidade, porque eu preciso de um movimento amplo, expansivo, perfeito? Então, o tempo todo, o meu corpo está trabalhando com estabilidade, mobilidade, força de sustentação, equilíbrio, perfeito? Noção espacial e consciência corporal. O tempo todo. E muita concentração. Então, é um excelente exercício para trabalhar o meu corpo de forma integrada. É um dos exercícios que os praticantes de kettlebell consideram mais complexos dentro de um programa de treinamento. Então, se eu tenho pouco tempo para realizar um treino, uma sessão de treinamento, esse movimento, olha como eu já estou suando, né? Com poucas repetições desse exercício. E com a carga bem leve, eu estou trabalhando apenas com 12 quilos aqui. Eu já consigo ativar o meu corpo desde algumas articulações que vão ser trabalhadas com estabilidade e outras articulações com mobilidade. Então eu tenho o meu corpo ali trabalhando como um todo, né? Um trabalho de força e de resistência. É excelente para atletas de lutas e praticantes que desejam fortalecer o seu corpo, tem uma estrutura forte, querem desenvolver ali a base do seu macrociclo da periodização de força. Você inclui esse levantamento, inclui o TGU e pode ter certeza que você vai colher bons frutos. E o nosso terceiro objetivo para a aula de hoje, lembrando, primeiro aprender o movimento, a metodologia de ensino, essa aqui, existem diversas outras, até eu mesmo utilizo outras. Eu escolhi uma para apresentar a vocês, que é a divisão em 6 etapas, fracionando em 2 grupos de 3. Segundo objetivo da aula, a relevância de se utilizar esse exercício, esse movimento dentro do seu programa de treino. E o terceiro, como aplicar esse exercício para meus alunos iniciantes e meus alunos também avançados. Alunos avançados a gente já sabe, né? Eu vou começar a trabalhar com a variável carga. Então eu vou começar a colocar mais carga para que ele trabalhe de forma consciente, né? De uma boa performance na execução do movimento. Tá bom, mas meus alunos iniciantes, eu vou pedir para que eles façam o movimento sem carga nenhuma. Isso aí é uma primeira etapa. Mas todo mundo gosta de um desafio. Eu preciso deixar um pouco mais desafiador esse movimento para eles. E uma estratégia que eu gosto de começar a trabalhar é utilizando tênis. Eu vou retirar aqui o meu tênis para que a gente veja na prática como trabalhar com alunos que estão iniciando. E até pessoas que estão aprendendo esse movimento, a gente pode utilizar essa estratégia, tá bom? Não vou tirar o outro não, vou deixar aqui para não perder muito tempo. Mas eu preciso que ele desenvolva bem esse movimento, perfeito?
E nada mais desafiador do que ele ter que realizar uma técnica que ele está acabando de aprender, se preocupando em manter esse tênis aqui em cima, sem cair. Eu vou mostrar para vocês que não é tão fácil assim, perfeito? Como parece. Porque muitas vezes, se esse braço sair da linha do meu ombro, esse tênis ele vai cair. Então, se eu perder o meu alinhamento, eu já sei que eu começo a perder o meu movimento, perfeito? Então, deixei lá em cima, mãozinha fechada, não pode agarrar esse tênis. Já passei todas as etapas sem carga, e aí começa o meu desafio. 1, subiu aqui no cotovelo, abre o peito. Perfeito? Mão fechada. 2, palma da mão no chão. 3, quadril alto. 4, joelho no chão. 5, olha a rotaçãozinha do pé lá atrás. 6, sobe na perna da frente. Volta de novo. 1, isso, sem pressa. 2, mãozinha no chão. 3, aqui. 4, sentou. 5, cotovelo. 6, deitou. Tá? E aí eu vou começando a proporcionar um desafio para o meu aluno iniciante, até que ele consiga ter mobilidade. Muitas pessoas vão ter dificuldade em equilibrar esse tênis na linha do ombro por uma ausência de mobilidade. Esse braço vai sair da linha do ombro e vai terminar caindo o tênis. E vocês vão perceber a relevância desse exercício para alunos também iniciantes que têm baixa mobilidade, principalmente ombro e região torácica. Chegamos ao fim de nossa aula, cumprimos os 3 objetivos principais dela. Hoje, peço que vocês curtam, ativem o sininho, dá aí o seu like, isso me ajuda a produzir mais conteúdos de qualidade para vocês. Se gostou, segue o canal, se inscreva no canal, para quando tiver novos conteúdos, você ser notificado. Valeu, um grande abraço e até a próxima.